A linhagem que você carrega tem inimigos que você nunca conheceu. Não estou falando de pessoas, estou falando de atribuições que foram colocadas sobre a sua família décadas antes de você nascer. Protocolos que a Irmandade em São Paulo executava especificamente sobre linhagens cristãs para garantir que o impacto espiritual daquela família fosse bloqueado de geração em geração. Não apenas sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre todo descendente que viesse depois. O que tornava os ataques geracionais especialmente insidiosos era a invisibilidade da origem. O crente que experienciava o padrão de bloqueio numa área específica da vida frequentemente havia aprendido a interpretar aquele padrão como parte de quem a família era. Nossa família sempre teve dificuldade com dinheiro. Nossos relacionamentos sempre foram complicados. A fé dos nossos filhos sempre precisou de um período difícil. A internalização do bloqueio como identidade familiar era o que garantia que o padrão fosse transmitido sem que ninguém o questionasse como algo que pudesse ser diferente. Por 12 anos fui o especialista em ataques geracionais da Irmandade no Brás e na região central de São Paulo. Aprendi a mapear linhagens, a identificar os pontos de vulnerabilidade que se repetiam de geração em geração e a introduzir os 3 tipos de ataque que a Irmandade utilizava para garantir que o bloqueio se perpetuasse muito além do crente que havia sido alvo original. Vou te mostrar como funcionava, porque o padrão que se repete na sua família, a dificuldade que aparece na mesma área de geração em geração, a ruptura que cada geração experimenta no mesmo ponto, o bloqueio que você reconhece nos seus pais e nos seus avós, pode não ser herança natural, pode ser uma atribuição que foi colocada e que nunca foi especificamente cancelada. Meu nome é Aldair. Sou de São Paulo, do bairro do Brás, na região central da cidade. Cresci num ambiente de umbanda paulistana, diferente da umbanda carioca ou baiana, com influências específicas da imigração nordestina que havia formado o Brás no século XX e que havia misturado tradições afro-brasileiras com o catolicismo popular do sertão, de uma forma específica à periferia paulistana. O Brás tem uma densidade espiritual que quem cresceu ali conhece de dentro. Centro de encontro de culturas, de migrações, de práticas espirituais de diferentes origens que convivem numa área geográfica pequena. Quando eu tinha 21 anos, um líder religioso que eu respeitava me apresentou a Irmandade de uma forma que parecia acesso a uma dimensão mais profunda e mais eficaz do que o que eu já havia praticado. O treinamento que recebi durante os 2 primeiros anos incluía uma sessão extensa sobre operações geracionais. Ataques que não visavam apenas o crente presente, mas a linhagem inteira. Aprendi a teoria por trás da vulnerabilidade geracional, como as famílias transmitem não apenas DNA e cultura, mas padrões espirituais, tanto proteção quanto vulnerabilidade, de geração em geração. Aprendi a diferença entre fragilidade natural de uma linhagem e fragilidade amplificada por atribuição, e como identificar precisamente qual era qual em qualquer família que eu mapeasse. Havia uma habilidade específica que eu havia desenvolvido ao longo dos 12 anos que se tornara a base de toda a operação geracional: a leitura de padrão. Ao mapear uma linhagem, eu identificava as áreas de recorrência, os pontos onde geração após geração havia experienciado o mesmo resultado, e distinguia entre padrão natural, que tinha variação de intensidade e que cedia quando havia intervenção genuína, e padrão implantado, que tinha uma consistência perturbadora e que resistia à intervenção de forma que não havia como explicar naturalmente. Essa distinção era o que me permitia identificar onde havia atribuição já existente de operação anterior, e onde havia apenas fragilidade natural que ainda não havia sido explorada. As linhagens onde havia atribuição anterior eram mais fáceis de explorar, porque o padrão já havia sido estabelecido e minha função era apenas reforçar o que já operava. As linhagens sem atribuição anterior exigiam instalação nova, trabalho mais custoso, mas com potencial de impacto de longo prazo maior. Por 12 anos executei ataques geracionais sobre mais de 50 linhagens cristãs em São Paulo. 50 famílias com padrões de bloqueio que se perpetuariam por décadas se não fossem especificamente cancelados. É esse peso que me traz aqui. Antes de entrar nos 3 tipos de ataque, é preciso que você entenda a lógica por trás da abordagem geracional. A Irmandade havia identificado que o impacto espiritual de uma família cristã não se mede apenas pelo que aquela família produz na geração presente. Mede-se pelo que aquela linhagem vai produzir nas próximas 3, 4, 5 gerações.
Uma família cristã com cobertura espiritual genuína e com padrão de fé que se transmite de geração em geração produz impacto que se multiplica exponencialmente com o tempo. O crente de uma geração influencia os filhos influenciam os netos influenciam comunidades inteiras. Uma linhagem cristã fiel é, no horizonte de décadas, uma das forças de maior impacto que existe no plano espiritual e social. Por isso, a Irmandade havia aprendido que o ataque mais eficiente não era o ataque sobre um crente, era o ataque sobre a linhagem. Destruir um líder cristão removia um ponto de impacto. Bloquear uma linhagem cristã removia décadas de impacto multiplicado que aquela linhagem iria produzir. Havia também uma lógica de custo que tornava os ataques geracionais especialmente atraentes operacionalmente. Um ataque geracional bem executado tinha custo inicial alto, exigia mapeamento extenso da linhagem, identificação dos pontos de vulnerabilidade que se repetiam de geração em geração, e execução precisa que garantisse que o bloqueio se ancorasse de forma que atravessasse gerações. Mas o custo de manutenção era mínimo. Diferente de outros ataques que precisavam de renovação periódica, um ataque geracional bem colocado operava de forma semi-autônoma, porque a própria estrutura de transmissão geracional que havia sido explorada no ataque garantia que o bloqueio se perpetuasse. Em 12 anos de ataques geracionais, havia aprendido a reconhecer o retorno de longo prazo dessa abordagem. Um ataque sobre um crente específico produzia impacto por anos. Um ataque sobre uma linhagem produzia impacto por décadas, afetando gerações que não haviam nascido no momento do ataque, que nunca saberiam que havia algo espiritual por trás do padrão que experienciavam. Havia também uma dimensão estratégica específica que eu havia aprendido sobre o timing dos ataques geracionais. Eles eram mais eficazes quando executados sobre crentes que estavam no início da vida adulta, que haviam recentemente formado família, que haviam recentemente tido filhos, que estavam no momento onde a transmissão geracional era mais ativa. Um ataque colocado sobre um crente de 30 anos com filhos pequenos ancorava sobre a linhagem num momento de máxima transmissibilidade, garantindo que o bloqueio chegasse à próxima geração antes que houvesse cobertura espiritual estabelecida sobre aqueles filhos. A técnica de ancoragem era específica, a atribuição era colocada não apenas sobre o crente presente, mas sobre o padrão que aquele crente transmitia à família, de forma que cada filho, cada neto, cada descendente nascesse dentro de um campo espiritual, onde aquela fragilidade específica tinha uma amplificação que impedia a superação completa. A ancoragem precisava ser feita num ponto de fragilidade real, porque ancoramento em ponto de força natural da linhagem tinha resistência maior. A busca pelo ponto de fragilidade natural era o trabalho mais técnico do mapeamento geracional. O primeiro tipo de ataque era o que chamávamos de implantação de padrão de ruptura. Toda família tem pontos de fragilidade natural, áreas onde os relacionamentos são historicamente mais difíceis, onde as finanças são historicamente mais vulneráveis, onde a saúde apresenta fragilidade recorrente. Essas fragilidades naturais de uma linhagem são parte da história humana de qualquer família, resultado de circunstâncias, de escolhas, de condições que afetaram gerações anteriores. A Irmandade havia aprendido que essas fragilidades naturais de uma linhagem eram os pontos de entrada perfeitos para a implantação de padrão de ruptura. Uma atribuição que se ancorava exatamente na fragilidade natural e a transformava em padrão sistemático que se repetiria em cada geração subsequente. Não era necessário criar uma fragilidade do zero. Era necessário apenas encontrar o ponto de fragilidade natural da linhagem e ancorar ali uma atribuição que garantisse que aquela fragilidade nunca fosse completamente superada por nenhuma geração. O processo de identificação do ponto de ancoragem ideal levava em consideração a história da linhagem, não apenas a geração presente, mas 2 ou 3 gerações para trás. A Irmandade havia aprendido que os pontos de fragilidade mais profundos de uma linhagem frequentemente tinham raízes em eventos de gerações anteriores. Trauma não processado, ruptura relacional que havia deixado cicatriz espiritual, dificuldade que havia se tornado parte da identidade familiar. Esses pontos tinham ancoragem mais profunda e eram mais difíceis de superar naturalmente. Um bloqueio ancorado num ponto de fragilidade profunda podia operar por décadas sem renovação.
porque o próprio peso histórico do ponto de ancoragem fornecia a sustentação que mantinha o bloqueio ativo. A técnica de ancoragem era específica. A atribuição era colocada não apenas sobre o crente presente, mas sobre o padrão que aquele crente transmitia à família, de forma que cada filho, cada neto, cada descendente nascesse dentro de um campo espiritual, onde aquela fragilidade específica tinha uma amplificação que impedia a superação completa. Havia uma família cristã em Santana, na zona norte de São Paulo, que chamarei de família Costa. O mapeamento havia identificado que havia um padrão de ruptura relacional na linhagem que remontava a 3 gerações. Cada geração havia experimentado uma ruptura significativa no relacionamento entre pai e filho, que havia deixado cicatriz espiritual e que havia afetado a capacidade de cobertura paternal sobre os filhos. A implantação de padrão de ruptura sobre a família Costa havia ancorado a atribuição especificamente sobre aquele ponto de fragilidade relacional. E nas 2 gerações subsequentes ao ataque original, que havia sido executado pelo meu predecessor na Irmandade, não por mim, o padrão havia se repetido com precisão perturbadora. Pai e filho de cada geração havia experimentado a mesma ruptura, no mesmo período de vida aproximado, com variações de circunstância, mas com o mesmo resultado espiritual. Uma distância relacional entre pai e filho que havia enfraquecido a cobertura de pai sobre filho em exatamente o momento em que aquela cobertura era mais necessária. O padrão havia sido tão consistente que os membros da família Costa haviam internalizado aquela ruptura como parte da cultura da família. Nossos homens sempre brigam na juventude, é assim que somos. Sem perceber que havia algo espiritual operando por baixo do que parecia ser simplesmente como a família era. Se você reconhece um padrão que se repete na sua família de geração em geração, a mesma dificuldade, a mesma ruptura, o mesmo bloqueio que seus pais viveram e que você está vivendo, escreve nos comentários agora. Em nome de Jesus, todo padrão de ruptura implantado sobre a minha linhagem é cancelado agora. O que se repetia de geração em geração é interrompido pelo sangue do Cordeiro. Minha geração é a última a carregar esse padrão. O segundo tipo de ataque era o de bloqueio de herança espiritual. Esse ataque não visava destruir a fé de um crente específico, visava interromper a transmissão da fé de uma geração para a próxima. A Irmandade havia identificado que uma das formas mais poderosas de perpetuação do impacto cristão é a transmissão de fé de pais para filhos. A herança espiritual que passa de uma geração para outra não apenas como crença, mas como experiência real de Deus, como cobertura acumulada, como história de fidelidade que os filhos herdavam como base para a própria fé. O ataque de bloqueio de herança espiritual visava introduzir uma barreira entre a fé dos pais e a recepção dessa fé pelos filhos, de forma que o que havia sido real e profundo nos pais chegasse aos filhos como religião vazia, como obrigação cultural, como herança que não havia sido experienciada como própria. Os filhos cresciam dentro de uma família cristã genuína, mas sem experienciar genuinamente o que havia tornado aquela fé real para os pais. O que tornava esse ataque especialmente difícil de identificar era que a barreira não era visível de nenhum dos dois lados. Os pais continuavam transmitindo genuinamente, continuavam orando pelos filhos, continuavam vivendo a fé com autenticidade. Os filhos continuavam participando genuinamente, iam aos cultos, participavam das atividades, haviam aprendido a linguagem e os padrões da fé. Mas havia uma membrana espiritual específica que impedia que a substância passasse. De forma que o que chegava aos filhos era a estrutura sem a experiência que havia dado vida à estrutura. O resultado estratégico era que cada geração precisava redescobrir a fé do zero, sem a base da herança espiritual dos pais. E essa redescoberta frequentemente não acontecia, porque sem a transmissão genuína, os filhos adultos que haviam crescido dentro da forma sem a substância frequentemente abandonavam a fé ao sair de casa, deixando a linhagem sem continuidade espiritual. Exatamente o resultado que a Irmandade havia planejado. Havia um pastor em Pinheiros que chamarei de Pastor Rivaldo, 49 anos, filho e neto de pastores, com uma fé genuína e profunda que havia sido formada apesar de, não por causa de, a herança familiar. Porque a herança espiritual dos pais havia chegado a ele como forma sem substância. Ele havia experienciado os cultos, as orações, os rituais da fé dos pais,
mas sem que aquilo chegasse como experiência real da presença de Deus. Havia descoberto a fé pessoalmente, por caminhos que não haviam passado pela transmissão familiar. E havia se tornado pastor por convicção própria, não por herança. O que ele não sabia era que o bloqueio de herança espiritual havia sido colocado sobre a linhagem dele 3 gerações antes, e que seus próprios filhos, agora adolescentes, estavam experienciando o mesmo processo, crescendo dentro da forma da fé do pai sem experienciar a substância. O pastor Rivaldo havia tentado de formas diferentes transmitir a fé para os filhos. Havia investido tempo, havia buscado métodos diferentes de conexão espiritual com eles, havia orado especificamente pelos filhos com consistência. Mas havia uma barreira específica, que ele não conseguia identificar e que não era relacional, porque o relacionamento com os filhos era genuinamente bom, que impedia que o que era real na fé dele chegasse como real na experiência dos filhos. Escreve agora. Em nome de Jesus, todo bloqueio sobre a transmissão de herança espiritual nesta linhagem é destruído agora. O que é real na fé desta família passa genuinamente de pais para filhos. Meus filhos herdam a experiência, não apenas a forma. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um novo testemunho como esse. Aperta o botão e ativa o sino. Preciso pausar aqui. Porque o que você está ouvindo tem uma implicação que vai além da sua própria vida. Os padrões que se repetem na sua família não são apenas seus, são da linhagem. E quando você cancela a atribuição que havia se ancorado sobre a linhagem, você não está apenas se libertando, está libertando os seus filhos, está libertando os seus netos, está quebrando um padrão que teria se repetido em cada geração subsequente se não fosse cancelado agora. A Irmandade havia calculado os ataques geracionais exatamente por essa razão. Porque o impacto de um ataque bem colocado sobre uma linhagem multiplicava-se ao longo do tempo, da mesma forma que o impacto de uma linhagem cristã saudável se multiplicava. Cada geração que crescia dentro do padrão de bloqueio sem cancelá-lo transmitia o bloqueio para a próxima geração. Há marcadores específicos que distinguem padrão geracional com componente espiritual de padrão familiar puramente natural. O primeiro marcador é a precisão da repetição. Quando o mesmo padrão se repete com precisão perturbadora de geração em geração, no mesmo período de vida, na mesma área de vulnerabilidade, com variações de circunstância, mas consistência de resultado. O padrão natural tende a ter mais variação. O padrão implantado tende a ter uma consistência que vai além do que a hereditariedade natural explicaria. O segundo marcador é a resistência à resolução geracional. Quando cada geração tenta superar o padrão que os pais viveram e encontra o mesmo obstáculo que os pais encontraram. Apesar de contextos diferentes, não é repetição de escolha, é repetição de resultado apesar de escolhas diferentes. Isso sugere que há algo que opera independente das escolhas individuais. O terceiro marcador é o timing, quando o padrão ou a vulnerabilidade surge especificamente em momentos de avanço espiritual, de crescimento de fé, de impacto crescente. A Irmandade havia aprendido a calibrar os ataques geracionais para serem ativados exatamente nesses momentos, de forma que o crescimento sempre encontrava resistência no ponto de máxima vulnerabilidade. Em 12 anos de ataques geracionais, os casos onde os padrões que havia implantado foram interrompidos eram invariavelmente aqueles onde alguém na linhagem havia feito declaração específica de cancelamento, não declaração genérica de libertação, mas declaração específica que nomeava o padrão, identificava-o como atribuição e não como herança natural, e declarava cancelamento sobre toda a linhagem, passada, presente e futura. Essa especificidade é o que a Irmandade havia aprendido a temer. Uma declaração genérica de libertação raramente alcançava o ancoramento geracional. Uma declaração específica que nomeava o padrão e cancelava sobre toda a linhagem quebrava o ciclo de autorrenovação que havia mantido o bloqueio ativo por décadas. Para fazer isso de forma sistemática, para identificar e cancelar cada tipo de ataque geracional que a Irmandade utilizava, você precisa de um protocolo que vai à raiz. Depois da minha libertação, trabalhei com crentes que entendem de guerra espiritual de verdade. E juntos construímos exatamente isso. Chama-se Quebrando Maldições, o protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O protocolo inclui uma sequência específica para a libertação de linhagem,
cobrindo os 3 tipos de ataque geracional que a Irmandade utilizava, com declarações que cancelam sobre toda a linhagem, passada, presente e futura. Cobre como identificar padrões de ruptura implantados, como remover bloqueios de herança espiritual, e como fechar portais geracionais, dia por dia, declaração por declaração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não espere. O inimigo não espera. O terceiro tipo de ataque era o mais sofisticado e o de maior impacto de longo prazo. Chamávamos de abertura de portal geracional, diferente dos 2 primeiros ataques, que operavam sobre fragilidades existentes ou sobre transmissões intergeracionais. O portal geracional era a introdução de um ponto de acesso espiritual dentro da linhagem que permanecia aberto de geração em geração, dando à Irmandade acesso contínuo a cada membro da linhagem sem necessidade de nova operação de entrada. A mecânica era específica. O portal era ancorado num evento ou numa escolha de uma geração anterior da linhagem, frequentemente algo que havia acontecido antes da conversão da família, num período onde não havia cobertura cristã. A Irmandade havia aprendido que eventos específicos de gerações anteriores, acordos que foram feitos, práticas que foram exercidas, traumas que foram vividos sem cobertura espiritual, podiam ser usados como pontos de ancoragem para um portal que permanecia aberto espiritualmente, mesmo depois que a família havia se convertido. O que tornava esse tipo de ataque especialmente difícil de identificar e de fechar era que a origem estava no passado, num evento que os membros presentes da família não sabiam que havia acontecido, ou que sabiam de forma vaga, mas sem entender a relevância espiritual. A família que havia se convertido genuinamente havia deixado para trás as práticas anteriores. Mas o ponto de ancoragem que havia sido deixado aberto, o acordo, a prática, o evento, permanecia como portal mesmo que ninguém na família presente soubesse que estava aberto. O crente que havia nascido numa família cristã de 2ª ou 3ª geração frequentemente não sabia nada sobre o que havia acontecido nas gerações anteriores antes da conversão. Mas a Irmandade havia mapeado essa história e havia ancorado o portal exatamente num ponto histórico da linhagem que o crente presente não sabia que existia. Havia uma família em Santo André que chamarei de família Menezes. Família cristã há 3 gerações, com cobertura espiritual genuína e com história de fé que havia produzido impacto real na comunidade onde vivia. Mas havia um portal geracional ancorado numa prática que o bisavô havia exercido antes da conversão. Um acordo que havia sido feito num contexto que o bisavô não havia entendido completamente, mas que havia deixado um ponto de acesso aberto sobre a linhagem. Nenhum dos descendentes sabia daquele acordo. A conversão havia acontecido genuinamente. A fé que havia sido transmitida de geração em geração era genuína. Mas o portal havia permanecido aberto, porque nunca havia sido especificamente fechado, porque ninguém sabia que estava aberto. E cada membro da família Menezes havia experienciado, em diferentes momentos da vida, uma vulnerabilidade específica que não havia conseguido explicar em termos naturais. Uma abertura que parecia surgir do nada em momentos específicos, e que havia produzido dano que o próprio crente não havia conseguido atribuir a nenhuma causa identificável. Não era constante. Era episódica, aparecia em momentos de transição, de avanço espiritual, de crescimento de impacto. Exatamente os momentos onde o portal estava sendo ativamente usado. A família havia buscado oração por essas vulnerabilidades episódicas múltiplas vezes. Havia recebido ministração genuína. Havia melhorado temporariamente. Mas o portal permanecia aberto. E a vulnerabilidade retornava porque a raiz não havia sido especificamente tratada. Preciso te contar como saí. Estava no 12º ano de operação. Havia recebido uma designação para mapear uma nova linhagem em São Bernardo do Campo. Família cristã de 4ª geração, com um histórico de impacto espiritual na região que a Irmandade havia identificado como ameaça crescente. A designação era de mapeamento inicial. Identificar os pontos de vulnerabilidade geracional, os eventos históricos que poderiam ser usados como ancoragem e preparar o protocolo de ataque. Comecei o mapeamento como havia feito dezenas de vezes antes, identificando gerações, rastreando o histórico, buscando os pontos de entrada que cada linhagem carregava. Era trabalho metódico e técnico.
Havia uma família com 4 gerações de fé cristã documentada. Exatamente o tipo de linhagem que a Irmandade havia aprendido a abordar com cuidado, porque 4 gerações de fé genuína acumulavam uma cobertura que exigia análise mais cuidadosa antes do ataque. E no processo do mapeamento, algo aconteceu que não havia acontecido nos 12 anos anteriores. Havia documentação na família, cartas, diários, registros que haviam sido preservados por 4 gerações com cuidado deliberado. A família havia valorizado a memória escrita das gerações anteriores de uma forma que eu não havia encontrado em outras linhagens que havia mapeado. E enquanto eu rastreava o histórico da linhagem para identificar pontos de vulnerabilidade, li uma carta que o bisavô havia escrito para o filho quando o filho havia se convertido. Era uma carta simples, de homem com educação básica, sem linguagem elaborada. Mas havia nela uma especificidade de amor e de esperança sobre o que a fé do filho produziria nas gerações seguintes, que foi completamente inesperada para alguém que havia passado 12 anos mapeando linhagens para encontrar fraquezas. O bisavô havia orado especificamente pelos netos que ainda não haviam nascido, pelo nome dos filhos que ele nunca conheceria, com a certeza tranquila e específica de que o que havia começado naquele filho chegaria intacto às gerações seguintes, que havia um propósito que atravessaria o tempo de uma forma que ele não precisava entender completamente para declarar com convicção. E eu estava ali, com aquela carta nas mãos, tentando identificar o ponto de ancoragem para interromper exatamente o que aquele bisavô havia orado. Saí do mapeamento sem completar o relatório. Não voltei à Irmandade com designação de ataque sobre aquela linhagem. E nos meses seguintes, o processo que havia estado acumulando por anos finalmente chegou ao ponto de ruptura. 12 anos de estrutura da Irmandade desaparecendo. A magnitude do que havia feito com 50 linhagens, 50 famílias com padrões de bloqueio que afetariam gerações que nem haviam nascido ainda, pesando de uma forma que não havia vocabulário adequado para processar. O custo de ter saído era real e concreto. Havia pressão, havia relacionamentos de 12 anos que desapareceram. Havia um período longo de desorientação sobre quem eu era fora da função que havia ocupado. O que me ancorou foi a memória daquela carta. Um bisavô orando pelos bisnetos que nunca conheceria, com a convicção de que o que havia começado chegaria, e a certeza de que havia um lado certo nessa convicção, e que eu não havia estado nele por 12 anos. 3 anos depois, me tornei cristão numa comunidade no Brás. O primeiro pedido que fiz foi que me ensinassem a orar especificamente sobre linhagem, porque de todos os conhecimentos que havia trazido de 12 anos de operação, esse era o mais urgente de reverter. Havia colocado bloqueios sobre 50 linhagens. Queria aprender a declarar libertação sobre cada dimensão que havia bloqueado. 15 anos depois da libertação, ainda aqui, fazendo exatamente isso, então leva ao que te mostrei. O padrão de ruptura implantado, que ancorava uma fragilidade natural da linhagem de forma que se perpetuasse de geração em geração, é cancelado por declaração específica sobre a linhagem inteira. Não declaração apenas sobre a própria vida, declaração que abrange a linhagem passada, presente e futura. Identificar o padrão que se repete, a área de dificuldade que você reconhece nas gerações anteriores e que está presente na sua vida. E declarar especificamente, em nome de Jesus, todo padrão implantado sobre esta linhagem em área específica é cancelado agora. O que havia sido ancorado sobre a fragilidade desta família é removido pelo sangue do Cordeiro. Esta geração é a última a carregar este padrão, e os filhos desta linhagem não herdam o bloqueio, herdam a libertação. A especificidade da área é importante. Padrão de ruptura relacional é mais específico do que padrão de dificuldade. Padrão de bloqueio financeiro na terceira geração é mais específico do que padrão de problemas com dinheiro. Quanto mais específica a declaração, mais precisamente ela alcança o ancoramento que havia sido colocado sobre aquele ponto específico da linhagem. O bloqueio de herança espiritual, que havia colocado uma barreira entre a fé genuína dos pais e a recepção dessa fé pelos filhos, fazendo a herança chegar como forma sem substância, é removido por declaração de abertura de transmissão espiritual genuína. Declarar especificamente que o canal de transmissão de fé entre gerações desta linhagem está aberto e limpo,
Que o que é real na fé desta família passa genuinamente de pais para filhos, de avós para netos, sem barreira que reduza nem a substância à forma. E estabelecer intencionalmente práticas de transmissão genuína, não apenas os rituais da fé, mas as histórias de encontro com Deus, os momentos de experiência real que formaram a fé, os testemunhos específicos que mostram aos filhos não apenas o que os pais creem, mas por que creem e o que têm visto. Essa transmissão intencional da substância, não apenas da forma, fecha o ponto de entrada que o bloqueio de herança espiritual havia usado. E o portal geracional, que havia permanecido aberto sobre a linhagem desde um evento de geração anterior, dando acesso contínuo à irmandade sobre cada membro da família, é fechado por declaração de cancelamento sobre os acordos e os eventos de todas as gerações anteriores. Não é necessário saber especificamente o que aconteceu. É necessário declarar cobertura retroativa. Em nome de Jesus, todo acordo, toda prática, todo evento de qualquer geração anterior desta linhagem que tenha criado um ponto de acesso espiritual é cancelado agora. Toda porta aberta por gerações anteriores é fechada pelo sangue do Cordeiro. Esta linhagem pertence a Deus de geração em geração, passada, presente e futura. O que aprendi em 15 anos desde a conversão sobre o que liberta linhagens é a especificidade da declaração e o alcance da cobertura. Não declaração apenas sobre a própria vida, declaração que abrange a linhagem inteira. Porque os ataques haviam sido colocados sobre a linhagem, não apenas sobre o indivíduo. E cancelar a atribuição sobre a linhagem cancela para todas as gerações, incluindo os filhos que ainda não nasceram. Há algo que aprendi nos 15 anos desde a conversão que resume 12 anos de ataques geracionais visto de dentro. A Irmandade atacava linhagens porque entendia que o impacto de uma família cristã fiel não se mede pela geração presente, mede-se pelas gerações futuras que aquela família vai produzir. Destruir um crente remove um ponto de impacto. Bloquear uma linhagem remove décadas de impacto multiplicado que aquela linhagem havia sido designada para produzir. E isso significa que libertar a linhagem, cancelar os padrões, remover os bloqueios, fechar os portais, é um dos atos de guerra espiritual com maior alcance que qualquer crente pode fazer. Não apenas por si mesmo, pelos filhos que ainda não tomaram decisões de fé, pelos netos que ainda não nasceram, pelas gerações que aquela linhagem vai alcançar. O bisavô daquela família em São Bernardo havia orado pelos bisnetos que nunca conheceria, com a convicção de que o que havia começado chegaria. 15 anos depois da libertação, ainda carrego a memória daquela carta. E ainda trabalho para garantir que o que aquele bisavô havia orado se cumpra sem impedimento espiritual. Que as declarações que cada crente faz sobre a linhagem cheguem às gerações que ainda não nasceram da mesma forma que a oração daquele bisavô havia chegado a mim numa tarde de mapeamento em São Bernardo do Campo. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, declaro cancelamento sobre todo padrão de ruptura implantado sobre as linhagens representadas aqui. Que o que havia se repetido de geração em geração, a mesma dificuldade, a mesma ruptura, o mesmo bloqueio que os avós viveram, que os pais viveram, que esta geração está vivendo, seja interrompido agora pelo sangue do Cordeiro. Que o ancoramento que havia garantido a repetição seja removido. Que a fragilidade natural da linhagem que havia sido explorada como ponto de entrada permaneça como material de crescimento, não como ponto de bloqueio sistemático. Que esta geração seja a última a carregar o padrão que havia sido implantado. E que os filhos desta geração não herdem o bloqueio, herdem a libertação que está sendo declarada agora. Que todo bloqueio de herança espiritual seja removido agora. Que o canal de transmissão de fé genuína entre gerações destas linhagens seja aberto e limpo. Que o que é real na fé dos pais passe genuinamente para os filhos, não como forma vazia, mas como experiência real da presença de Deus. Que os filhos que estão crescendo dentro da forma sem a substância encontrem a substância, não apesar da herança, mas através dela. Que o pastor Rivaldo e cada pai que havia tentado transmitir a fé e havia encontrado uma barreira que não conseguia identificar, descubra que a barreira foi removida. E que o que havia sido genuíno na fé dos pais começa a chegar genuinamente aos filhos. Que a transmissão de fé que havia sido bloqueada seja restaurada e que se multiplique de geração em geração.
Que todo portal geracional aberto sobre estas linhagens seja fechado agora pelo sangue do Cordeiro. Que todo acordo de geração anterior que havia criado um ponto de acesso espiritual seja cancelado retroativamente. Que a autoridade que havia sido invocada em gerações passadas seja revogada pelo nome de Jesus. Que a família Menezes e cada família que havia carregado uma vulnerabilidade episódica sem explicação descubra que a abertura que havia alimentado aquela vulnerabilidade foi permanentemente fechada. Que o acesso que a Irmandade havia tido sobre estas linhagens seja encerrado de forma definitiva, de forma que as gerações que ainda não nasceram dentro destas linhagens nasçam em território fechado, não em território com porta aberta. Pai, declaro que estas linhagens pertencem a Ti de geração em geração, passado, presente e futuro. Que o impacto espiritual que havia sido bloqueado por décadas avance agora multiplicado. Que o que os bisavós oraram sobre os bisnetos que nunca conheceriam se cumpra sem impedimento. Que as gerações que ainda não nasceram dentro destas linhagens nasçam em liberdade, sem os padrões, sem os bloqueios, sem os portais que haviam limitado as gerações anteriores. Que o impacto que a Irmandade havia tentado interromper geracionalmente seja restaurado e multiplicado, além do que havia sido planejado antes dos ataques. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Aldair, sou de São Paulo, do bairro do Brás. Estive na Irmandade por 12 anos colocando ataques geracionais sobre linhagens cristãs. Mais de 50 famílias, 3 tipos de ataque. 12 anos tentando interromper o que bisavós haviam orado sobre bisnetos que não haviam nascido ainda, sem entender que aquelas orações eram mais reais e mais poderosas do que tudo que havia me motivado. Fui filho do fogo, hoje sou filho da luz, das trevas para a luz.